Olá, alunos, alunas e amigos da Escola de Teologia FATECAR. Sou o professor Ronaldo e estaremos nesta aula abordando panoramicamente o conceito de sociologia e sua importância como ferramenta de análise sobre nossa sociedade e sobre o fenômeno religioso cristão. Aos alunos, oriento para que leiam nosso material didático, para que aprofundem seus saberes e continuem a desenvolver suas pesquisas. O objetivo desta aula é compreender o que é a sociologia e como ela se desenvolveu, analisar sua importância para a sociedade e, claro, relacionar a sociologia com a Igreja e sua atuação no mundo. Vamos à nossa aula? Muito bem. Eu gostaria de convidá-los à seguinte reflexão sobre o que é sociologia. A sociologia é uma ciência que se dedica ao estudo da sociedade, analisando as relações entre indivíduos, grupos e instituições, haja visto que uma das mais antigas constatações sobre o ser humano é o de ser gregário, social, ou seja, tem uma tendência natural a se relacionar com outros seres humanos. Diferente de outras ciências humanas, como a psicologia, que se concentra no indivíduo, ou na economia, que estuda os sistemas de produção e distribuição de bens, a sociologia investiga a estrutura social, os padrões de comportamento coletivo e as forças que moldam a vida em sociedade. Seu principal objetivo é entender como os seres humanos se organizam, interagem e influenciam uns aos outros em diferentes contextos sociais. A sociologia não é apenas aquilo que observa os fatos sociais, mas busca compreendê-los criticamente, identificando padrões e explicando como diferentes fatores, como cultura, política, religião e economia, influenciam a maneira como as sociedades funcionam. E por que a sociologia surgiu? A sociologia não nasceu de um acaso, mas da necessidade de compreender as grandes transformações que afetaram a sociedade a partir do século XVIII. Antes desse período, o pensamento social era dominado pela filosofia e pela religião, que ofereciam explicações sobre o comportamento humano, baseadas na moral e na metafísica. No entanto, com o avanço da ciência e das mudanças sociais, tornou-se necessário um estudo mais sistemático e objetivo da sociedade. Duas revoluções foram cruciais para o surgimento da sociologia. A Revolução Industrial, século XVIII e XIX, onde a industrialização transformou a economia e a vida social, trazendo urbanização acelerada, crescimento populacional e novas formas de organização do Estado e do trabalho. As fábricas substituíram as pequenas produções artesanais, gerando desigualdade social e exploração do trabalhador. Surgiram novas classes sociais, como a burguesia industrial e o proletariado, o que alterou as relações de poder também. E foi na Revolução Francesa de 1789 que surgiram as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, desafiando o poder absoluto da monarquia e da Igreja, estabelecendo novos modelos de governo baseados na participação do povo e nos direitos individuais, provocando mudanças culturais e sociais importantes, dando origem a novos debates sobre a estrutura da sociedade. Diante dessas transformações, pensadores começaram a questionar como a sociedade funcionava, por que certas desigualdades existiam e como as normas e instituições influenciavam o comportamento humano. Esse questionamento, alunos e alunas, levou ao desenvolvimento da sociologia como ciência. Mas vamos pensar agora a sociologia como ciência. A sociologia surgiu na França, no século XIX, através dos notáveis Auguste Comte e Émile Durkheim, considerados fundadores da sociologia, cada um com contribuições importantes para o campo. A sociologia se distingue por seu método científico, que busca analisar a sociedade de forma objetiva e baseada em evidências. Para isso, ela utiliza diversas abordagens, como
A observação direta, ou seja, estudo de comunidades, grupos e instituições no seu funcionamento cotidiano. Se vale também das estatísticas e pesquisas quantitativas, coleta e análise de dados sobre fenômenos sociais, análise histórica, ou seja, comparação entre sociedades passadas e presentes para entender mudanças sociais. Também estudos qualitativos, entrevistas e análise de discursos para compreender percepções e experiências sociais. Diferente do senso comum, que muitas vezes se baseia em opiniões e crenças subjetivas, a sociologia busca compreender a realidade social por meio de investigações rigorosas e teorias fundamentadas. Mas sociologia também analisa a fé cristã no Brasil e no mundo? Sim, e a partir de diversas perspectivas, incluindo cultura, política, economia e estrutura social. Aqui estão alguns pontos principais. Vamos analisar agora, sob a ótica da sociologia, o cristianismo no Brasil. Iniciaremos essa análise a partir de sua influência histórica. Vejamos. O cristianismo, principalmente o catolicismo, foi introduzido no Brasil com a colonização portuguesa e moldou a cultura, a legislação e a moral da sociedade. A partir do século XX, houve um grande crescimento das igrejas evangélicas, especialmente neopentecostais, influenciando a política, a mídia e a economia. A sociologia observa que, no Brasil, há também uma mistura entre cristianismo e práticas religiosas afro-brasileiras, indígenas e espirituais diversas. Mas o que foi também verificado é que houve um aumento da representatividade cristã no Congresso Nacional e em debates públicos, refletindo a força da fé e da Igreja como elemento organizador da sociedade. Agora vamos refletir sociologicamente sobre o cristianismo no mundo. Em países da Europa e da América do Norte, a religiosidade, mesmo a cristã, tem diminuído, com o crescimento do secularismo e do ateísmo. Em contrapartida, o cristianismo cresce rapidamente em países da África e da Ásia, muitas vezes em meio a perseguições religiosas. Movimentos pentecostais e neopentecostais têm se espalhado globalmente, enfatizando o sucesso financeiro como sinal da bênção divina. Em meio a todas essas realidades, o cristianismo enfrenta desafios diante de pautas como direitos humanos, diversidade sexual e avanços científicos, levando a debates sobre tradição e modernidade. Mas como a sociologia vê a fé cristã? Vejamos. A sociologia vê a fé cristã como um fenômeno social que ajuda na coesão social, criando identidade e pertencimento. A fé cristã exerce controle social, influenciando normas e comportamentos. Ela também muda ao longo do tempo, adaptando-se a novas culturas e desafios. Isso é uma marca do cristianismo histórico. Porém, muitas pessoas podem se perguntar se há conflito entre sociologia e teologia, já que uma é uma ciência social e a outra uma disciplina espiritual. No entanto, ambas podem dialogar e se complementar conforme nós estamos aqui elencando. Como acabamos de verificar, a sociologia permite que a Igreja compreenda melhor a sociedade e seus desafios, ajudando na formulação de estratégias eficazes para a evangelização e a ação social. Por outro lado, a teologia traz princípios éticos e espirituais que podem contribuir para uma sociedade mais justa e equilibrada. Estudar sociologia, portanto, não significa negar a fé, mas entender melhor o contexto social em que a Igreja está inserida, capacitando cristãos a atuar com sabedoria e discernimento no mundo. Com esse aprofundamento, a introdução à sociologia ganha mais embasamento histórico e conceitual, preparando o aluno para entender sua importância tanto na sociedade quanto na Igreja. Após essa análise, você pode perguntar qual a importância da sociologia para a sociedade. Vejamos. A sociologia tem um papel essencial na compreensão dos desafios sociais e na busca por soluções para problemas coletivos. Algumas razões
para a sua importância são: primeiro, o entendimento da sociedade e dos grupos sociais. A sociologia nos ajuda a entender como diferentes grupos sociais interagem e como as relações de poder, economia e cultura moldam a convivência humana. Segundo, a conscientização social e crítica. Ela estimula o pensamento crítico, permitindo que as pessoas compreendam os mecanismos sociais e questionem desigualdades, injustiças e normas culturais que precisam ser transformadas. Terceiro, o auxílio na tomada de decisões públicas. Governos, empresas e organizações utilizam conceitos sociológicos para criar políticas públicas, melhorar o bem-estar social e desenvolver estratégias que beneficiem a sociedade. Quarto, no desenvolvimento da cidadania. A sociedade e a sociologia contribuem para a formação de cidadãos mais informados, capacitados para atuar na sociedade com consciência e responsabilidade social. Alunos, alunas, a igreja como instituição social também está inserida no contexto sociológico e pode se beneficiar do estudo da sociologia para melhorar sua atuação no mundo. A igreja não existe isoladamente, mas interage com a cultura, a política e a economia. A sociologia ajuda a entender essa relação e a posicionar a igreja de forma relevante nos debates sociais. O estudo sociológico permite que a igreja compreenda melhor questões como pobreza, desigualdade, violência e exclusão social, promovendo ações mais eficazes na busca pela justiça e pelo bem comum. A sociologia também ajuda a igreja a entender as mudanças culturais e como elas impactam a fé, a moralidade e os valores cristãos. Isso permite uma abordagem evangelística mais contextualizada e eficaz. Ao compreender diferentes grupos sociais e suas perspectivas, a igreja pode atuar como mediadora, promovendo a paz, o respeito e a unidade entre pessoas de diferentes realidades. Concluindo, a sociologia é uma ferramenta fundamental para entender a sociedade e suas dinâmicas. Ela nos ajuda a refletir sobre a estrutura social, os desafios coletivos e a forma como podemos contribuir para um mundo mais justo. Para a igreja, a sociologia é um recurso valioso, pois permite compreender melhor o contexto em que está inserida e agir de forma mais estratégica e eficaz em sua missão. Estudar sociologia não significa substituir a teologia ou a fé, mas ampliar a visão sobre o mundo, tornando a igreja mais relevante e preparada para cumprir seu papel social e espiritual. Bem, alunos, alunas, não deixem de ler o material didático para aprofundarem seus saberes, porque é fundamental além dessa aula. Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e até a próxima aula. Deus os abençoe.